Invocação do Mal 2 foi baseado em um dos casos paranormais considerado como o mais bem registrado de todos os tempos, apesar disso ter sido muito contraditório na época e ter dividido o grupo de investigadores que estudavam o caso. Aqui nesse quadro, tento mostrar formas de sobreviver e derrotar os filmes, mas esse é um caso excepcional, onde lidamos com uma criatura paranormal, então as coisas podem ser bem diferentes e complicadas, pois não se trata de algo físico, que pode ser localizado ou morto, nem tampouco é observável na maioria das vezes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como espíritos não obedecem muito às leis da física, tudo fica ainda mais difícil. Mas além de fazer um resumão de Invocação do Mal 2, ainda vou falar como sobreviver com mais sucesso nessa terrível história ao lado do casal Warren. Antes, curtam o vídeo se possível, porque isso me ajuda demais. E claro, se não for inscrito, se inscreva ativando o sininho para não perderem os próximos vídeos. As primeiras manifestações na casa acontecem após a chegada de um tabuleiro Ouija. Se isso tem uma ligação com o ocorrido, não sei, mas pode ter influenciado. O fato é que nunca brinquei disso e nem pretendo. E pela quantidade de filmes de terror que usam esse elemento em seus roteiros, você já deve saber que isso não é uma boa ideia. Mas as garotas estavam lá mexendo com a tábua Ouija. As duas irmãs tentam se comunicar com alguma entidade. E como nessa família todas as crianças parecem adorar coisas bizarras, logo elas estão brincando com uma caixinha de música antiga e cantando a canção do Homem Torto. Não demora muito e Janet começa a conversar durante a noite, a irmã mais nova de Margaret. Ela começa a conversar com ela mesma em um estado de sonambulismo, pelo menos aparentemente, pois ela parece debater com outra pessoa, e até o momento em que ela mesma é quem conversa e responde com sua própria voz, tudo bem, mas quando a voz de um estranho surge do outro lado do quarto, daí existe algo muito errado nisso. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ainda naquela mesma noite, Benjamin está perambulando pela casa e acaba sendo assombrado por alguma coisa dentro da sua cabana. Janet acaba tendo mais crises de sonambulismo e indo parar na sala em uma poltrona. E por falar em poltrona, é na sala e nessa poltrona que muitas coisas estranhas começam a acontecer. Aqui, por exemplo, a atividade paranormal fica muito intensa e se manifesta de maneiras físicas. A assombração ou entidade novamente avisa sobre a sua casa e que deseja que saiam. O óbvio seria sair da casa, apesar da situação financeira da família, que é o que explicaria a permanência no local, mas existe um espírito furioso com sua presença e disposto a acabar com sua família. Mais vale ser um sem-teto vivo do que morrer todos debaixo do mesmo teto. A sonâmbula na madrugada seguinte acaba tendo mais experiências sinistras pela madrugada. E como não podia deixar de ser, em todo filme de terror, ela faz a escolha clichê e burra de sair sozinha para investigar ruídos pela casa. Pois é, povo, não façam isso. Qual a lógica de bancar o Sherlock Holmes e investigar a origem dessas coisas? Se você encontrar, vai acabar dando de frente com alguma criatura paranormal que poderia te matar. E na menor das hipóteses, corre o risco de dar de cara com um ladrão. E nesse caso, todo bom sobrevivencialista sabe que você não deveria sair atrás da fonte dos ruídos, ainda mais sem estar preparado para se defender. Mas temos que relevar, pois se trata de uma adolescente bem inexperiente, basicamente ainda uma criança. Ela volta para o quarto e mais atividades paranormais se iniciam, dessa vez acordando sua irmã e sendo ainda mais agressiva, a ponto de mover as camas e ainda morder uma das garotas. A mãe é acordada e vai checar, acha o tabuleiro Ouija e pensa que tudo não passa de imaginação das duas, o que seria um belo clichê se não fosse um móvel se mover diante dela para não deixar dúvidas que realmente tem algo muito errado ali naquela casa.
Um mérito do filme que se deve, na verdade, ao desejo de avançar logo na história, já que os protagonistas é o casal Warren e eles precisam de mais espaço em tela. Eles correm para a casa do vizinho, o que é uma boa opção sem dúvidas. Os vizinhos chamam a polícia porque acham que poderia ser alguém pregando uma peça. E outra cena que foge dos clichês de terror acontece, pois os policiais presenciam mais atividades paranormais, como dizem ter acontecido mesmo no caso real que inspirou o filme. Uma policial então diz que tem um padre como um amigo da família e que ele poderia ajudar. Enquanto isso, um demônio que se manifesta atormenta Lorraine, que em suas visões descobre que esse ser muito poderoso, na verdade, quer seu marido. Então o medo de que ele morra aumenta ainda mais. De volta a Londres, Peggy acaba aceitando que a imprensa expõe seu caso, o que é sem dúvidas uma excelente escolha, pois agora todos sabem, acreditando ou não, que algo está acontecendo ali. E além do mais, isso garante mais pessoas presentes e, nesse caso, quanto mais pessoas, mais proteção. Logo, a imprensa foi até sua casa para investigar isso e gravarem no local. A Janet acaba sendo possuída na frente das câmeras. O espírito diz que seu nome é Bill, que havia morrido ali na poltrona da sala e que aquela era sua casa. E claro que isso acabou repercutindo por toda a mídia e o caso ficou bastante famoso, o que, repito, é bom para a nossa família. Eles estão dormindo na casa dos vizinhos. Talvez aqui está um erro. Se eles pudessem passar mais tempo longe daquele local, sem dúvida seria melhor do que ficar do outro lado da rua. Caso fosse realmente algo na casa, então estariam longe e caso contrário teriam certeza que não tinham relação com a casa ou estarem próximos dela. Porém, naquela mesma noite, eles são atormentados novamente, mas na casa dos vizinhos, pelo homem torto, meio descolado dessa história aqui, mas que provavelmente será usado no Invocaverso no futuro. Janet parece ser a mais afetada por esses fenômenos, pois mais uma vez é através do seu corpo que a manifestação ocorre. As coisas estão ficando cada vez mais perigosas e até mortais a esse ponto. E se por um lado expor tudo à mídia foi bom, por outro, nem tanto, já que o Vaticano não quer se envolver, pois o caso está muito famoso. Porém, isso logo chegou ao casal Warren, e Lorraine acaba aceitando mesmo com as visões sobre a morte do marido. Quando o casal chega, uma coisa importante é revelada em uma conversa da Lauren e da Janet, que a coisa por trás disso quer que ela fique fraca psicologicamente. Então, não se abater e nem se fechar é uma boa forma de defesa para, se não evitar, pelo menos adiar o controle dessa coisa que se alimenta disso para ficar mais forte. O suposto espírito, ao se manifestar em Janet novamente, diz mais sobre a casa, mas também outras coisas sem nexo. O casal tem suas dúvidas sobre o caso e decidem dormir na casa. Tá certo que ela é paranormal e são experientes, profissionais do sobrenatural. Então, se não for seu caso, jamais faça isso. Janet está cada vez mais sendo atacada. Claramente, o espírito quer enfraquecer sua mente para conseguir dominá-la. Ed e Lorraine, apesar de acharem que as provas são poucas e que pode não ser um caso real, decidem acreditar na família. Os dois, então, vão ficar na casa. A família está completamente abalada, justamente o que o espírito deseja. Os aparelhos param de funcionar, mas isso não impede Ed de levar um momento de felicidade para a família. E sem um toca-discos, manda um Elvis no violão ali mesmo. E admito que gostei bastante dessa parte do filme, e também do Ed tentando fortalecer a todos com sentimentos positivos e união. As coisas parecem melhorar um pouco e agora a família tinha bastante companhia na casa, mas apesar disso não deixaria as crianças sozinhas de forma alguma, principalmente a Janet, que está sendo atacada pela entidade. Mas eles deixam as crianças sozinhas e a casa é quase toda destruída, além do seu irmão Johnny quase perder a vida.
E para piorar tudo de vez, uma filmagem com Janet quebrando as coisas na cozinha põe em xeque a confiança da família e acaba que todos vão embora e eles ficam sem proteção novamente e correndo o risco de serem taxados de mentirosos e farsantes. Assim, o pior de tudo, o casal Warren também sai de cena. Sem o casal por perto, a entidade volta a ter controle da casa e da família. Porém, quando se preparavam para sair, Ed e Lorraine acabam descobrindo o que realmente estava por trás dos fenômenos na casa. E era o mesmo demônio que aparentava ser uma freira, que não permitiria que o espírito de Bill seguisse adiante e estava usando para conseguir se apossar de Janet. Ou seja, o inimigo é ainda pior e se trata de um demônio, poderoso o suficiente para impedir e esconder de Lorraine sua presença na casa. Sem ajuda, Janet é possuída e sua família resolve fugir. Porém, ela fica sozinha e o demônio a tranca dentro de casa, tendo total controle da garota. No caminho de volta, Ed, Lorraine e outro personagem aí, que não me lembro o nome, acabam descobrindo que o único jeito de derrotar esse demônio é desvendando seu nome. Porém, sem o nome, o mais seguro seria levar Janet à igreja antes que ela seja morta, e eles decidem fazer isso. Então voltam para casa. O demônio não permite que ninguém entre, até Ed ficar sozinho e conseguir entrar, porque se não se lembra, o demônio também o quer. Separados, Ed corre risco de morrer como na visão de Lorraine, mas ele se arrisca para ajudar Janet, mesmo sabendo que isso poderá custar sua vida, e isso afeta muito Lorraine, que tem muito medo de perder seu marido e companheiro. Quando Ed entra, acaba tendo a visão comprometida, em um erro bem besta. Apesar do desespero, ele é acostumado com esse tipo de situação paranormal, então ele sabe dos riscos, e não é somente de ser possuído, mas riscos físicos também, já que esse demônio é capaz de mover as coisas, então deveria ter levado material de proteção e inclusive óculos também, já que a visão é um dos sentidos mais importantes. Como ele deu mole, acabou ficando quase cego. Lorraine espera que o cara, que esqueci o nome, abra a porta com o machado, mas claro que ele demora. Porém, isso dá tempo para ela se lembrar de um detalhe, que em sua primeira visão com o demônio, ela perguntou seu nome e ele a disse. Só que ela escreveu na Bíblia. Ao pegar a Bíblia e descobrir o nome, o demônio também parece sentir que ela sabe. É quando um raio atinge a árvore da casa, que se parte e fica pontiaguda, parecendo ser justamente o que mataria seu marido em suas visões, que está indo exatamente para o segundo andar, de onde cairia e morreria espetado ali. E olha, se essa forma dele morrer parece tão importante a ponto do demônio lançar um raio na árvore, então eu correria até o cara, que esqueci o nome, com o machado e pediria para ele ir cortar o resto da árvore enquanto eu tentava entrar lá dentro para confrontar o demônio, agora com seu nome em mãos. Isso poderia atrasar os planos do demônio, talvez até evitar que acontecesse, e daria a chance do cara, que eu esqueci o nome, brilhar um pouco também, ter seus 15 minutos de fama e quem sabe não ser lembrado como o carinha que cortou a árvore. O que sinceramente não parece uma ideia ruim não, mas ao invés disso ela passa por ele e entra no buraco da porta que ele já tinha feito. Mas enfim, vamos prosseguir. Ed está na casa e acaba sendo atraído por um ruído na barraca do Johnny. E aqui, Ed, por favor, né, cara? Velho de estrada enfia a cara dentro da barraca. Claro que tomaria um susto e alguma coisa iria sair de lá de dentro. E essa coisa, adivinhe, era o Homem Torto, fazendo uma participação mais torta ainda, só para quem sabe ganhar um filme solo lá no futuro. Ele consegue sobreviver ao ataque e encontra Janet, que possuída tenta se jogar da janela e cair no tronco pontiagudo da árvore. Ed a salva, mas acaba ficando de pendurado pela cortina e prestes a cair também, o que iria concretizar a visão da morte que Lorraine teve. Ela entra para ajudar, só que o demônio não permite. Mas agora, com seu nome em mão, ela consegue mandar a freira nariguda para o inferno. Ela salva seu marido e tudo termina bem.
A verdade é que em casos paranormais é meio complicado aplicar técnicas de sobrevivências comuns, afinal é uma situação paranormal, mas dá para fazer algumas coisas. A primeira é sair do local e não esperar tanto para isso, ou as coisas podem sair do controle. Contar isso para os demais e conseguir ajuda é o próximo passo. E claro, se cuide, tente manter o bom astral e otimismo, porque em situações depressivas e na solidão, você fica mais vulnerável, facilitando o trabalho do inimigo. E por último, não fique sozinho e nem saia por aí procurando de onde está vindo algum ruído, hein? Porque, meu amigo, quem procura acha, e tem algumas coisas que é melhor não encontrar mesmo. Esse filme foi inspirado em acontecimentos reais em Londres, e claro, não foi bem dessa forma que tudo ocorreu, como foi mostrado no filme, mas o caso ficou bastante conhecido por ser um dos mais documentados de todos os tempos. E se quiserem, posso trazer um vídeo especial com a história real de Invocação do Mal 2, é só comentarem. É isso, deixe seu like, porque isso ajuda e é muito importante. E esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.